Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, estudaremos hoje o capítulo 5, parte 1, do versículo 1 ao versículo 24. No estudo anterior, capítulo 4, a segunda parte, vimos Jesus fazendo o seu segundo sinal miraculoso, que foi a cura do filho do oficial do rei, lá na Galileia. A gente viu que muitas vidas ali foram alcançadas. Agora no capítulo 5, Jesus com seus discípulos se dirigem a Jerusalém, ou seja, eles vão para a Judéia, uma distância muito grande de onde eles estavam, que eles estavam na Galileia. Jesus e seus discípulos andavam no pé 2, né? Tão cansados, mas não deixava de levar o ministério dele e a mensagem da salvação. Aqui no capítulo 5, a gente vai ver do início a cura do paralítico do tanque de Betesda. Aqui a gente vai ver que começa a haver, junto aos judeus, principalmente os líderes religiosos, um ciúme, uma inveja de Jesus, que eles começam a querer tramar a prisão e a morte de Jesus, devido ao orgulho deles, vendo que muitas pessoas, multidões de pessoas seguiam Jesus Cristo. E o que acontecia? Havia essa inveja, esse receio de que Jesus poderia tomar a posição de líder religioso lá de Jerusalém. E não era isso que Jesus veio fazer a essa terra. Ele veio trazer a mensagem da salvação. Ele veio exclusivamente do Pai. E o Pai o enviou para que ele pudesse levar as pessoas ao arrependimento e pudesse buscar, através de Jesus Cristo, a salvação. Então vamos começar a ler aqui os versículos iniciais para que a gente possa fazer o comentário. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que estivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: "Queres ser curado?" Respondeu-lhe o enfermo: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, desce outros antes de mim." Então lhes disse Jesus: "Levanta-te, pega a tua maca e anda." Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua maca e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Veja bem, meus irmãos, esse tanque de Betesda era estilo uma piscina que existia por trás do templo, onde ali era composta coberta por 4 a 5 tendas, né? Era alpendres, né? Uma espécie de alpendre de alvenaria. Tinha aproximadamente 5 colunas, né, sustentando esses alpendres. O que é que acontecia nesse tanque? Que dizem que era aproximadamente 2 piscinas. Esse tanque, segundo a história, foi construída pelo imperador Adriano, né? Muito tempo atrás, muitos anos antes de Cristo. E ali, como
aquela região de Israel, Jerusalém, foi dominado por vários povos, né? Povos gregos e, por último, naquela época, os romanos. Então, eles traziam os mitos, né? Traziam muitos cultos pagãos dessas regiões, porque lá na Grécia existia, e também em Roma, existiam muitos deuses. Eles adoravam muitos deuses, e cada um tinha um nome, um deus, o deus da cura, o deus do amor e assim por diante. Aqui a gente vai observar que se aproxima muitas pessoas nesse tanque, e era um dia de sábado. Aí esse senhor, esse paralítico, estava há 38 anos à espera de um milagre, à espera de uma cura, porque ele ficava todo tempo ali aguardando, que dizia a lenda popular naquela época, que quando as águas daquele tanque se mexiam, vinha um anjo que tocava nas águas e alguém que entrasse naquela água primeiro era curado de qualquer enfermidade. E o paralítico ali naquela espera, toda vez que ele tentava entrar na piscina, nesse tanque, ele não dava tempo de chegar, porque as pessoas empurravam ele, né? Ele mesmo disse aqui que não dava tempo de chegar. Então havia 38 anos desse sofrimento, né? Então Jesus estava passando por ali naquele momento. A gente fala que era uma grande festa que existia, que estava havendo lá em Jerusalém. Os judeus comemoravam muitas festas, festas Pentecostes, festa da Páscoa, festa das trombetas, e aí vai. Não se sabe, não se tem certeza que festa era, mas era uma festa muito grande. Então você observa aqui que o paralítico é a principal peça nesse estudo inicial, onde Jesus vai passando e vê aquela multidão de gente, né? Um sincretismo religioso, né? Porque tinha muitos judeus que vinham de outras regiões, existiam ali gregos, e todos queriam esse tanque para poder se purificar, para poder ter esse milagre, né? É como acontece nos dias de hoje, as pessoas viajam quilômetros e mais quilômetros à procura de uma cura, né? Falam para ele, olha, vai até ali que tu vai receber uma cura, vai até naquele rio ali, mergulha ali que tu vai ser curado. Ou seja, mito, né? Aqui em Roma, lá na Grécia, e aqui nesse tanque, lá em Jerusalém, aqui há um verdadeiro sincretismo religioso, né? Aqui o paganismo estava forte lá, eles tinham seus deuses, e esse Deus que, segundo a tradição, né, estudos arqueológicos que foram realizados, mostra que era um Deus lá da região de Alexandria, né, que foi trazido pelos os gregos, e ali adoravam esse Deus. O nome desse Deus era chamado de Seraps, era o Deus da cura, né, que trouxe lá do Egito, veio dos gregos, né? Misturou sincretismo religioso aqui. Então Jesus passando naquele momento, o que é que Jesus vê aquele pobre, já sabia que ele estava muito tempo ali, e fala para ele, o que é que você está querendo, né? Eu estou tentando todas as maneiras entrar aqui para poder receber uma cura, mas vem as pessoas e me empurram. E Jesus disse, tu queres ser curado, tu queres ser curado. E ele disse, quero. Então Jesus disse, levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente aquele paralítico se levantou. A gente observa aqui que foi uma coisa instantânea, né? Jesus falou, a palavra de Jesus, quando ele fala, as coisas acontecem. Então houve esse milagre, e Jesus, quando falou isso, ele saiu, multidão de gente, ele simplesmente saiu daquele local, não quis fazer propaganda dele, né? Ele saiu, e o paralítico foi visto pelos judeus, pelos líderes religiosos no templo, e depois foi perguntado a ele
quem tinha feito aquilo ali, quem tinha curado ele daquela paralisia. E ele vai falar aqui nos versículos seguintes, né, de que tinha sido um homem que ele não lembra quem é. E aquele dia era um dia de sábado. Os judeus, até hoje, eles respeitam, tem o sábado como um dia santo, né? Devido quando a criação em Gênesis, a criação do mundo, Deus descansou no sétimo dia. Então, para os judeus, o sétimo dia, né, o sexto dia, que é o sábado, é o dia do descanso, né? Desculpa, o sétimo dia é o dia do descanso, no sábado. Vai acontecer aqui que lá na frente Jesus vai ser questionado porque ele fez esse milagre no dia de sábado. Vamos ler os versículos seguintes. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira, ou seja, a tua maca. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que mandou que tomasses a tua maca e andasses? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, agora já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Jesus, depois de algum tempo, né, ou pode ter sido no final daquele dia, ou pode ter sido no outro dia, aqui não relata, né? Mas o importante é saber que Jesus encontrou novamente esse ex-paralítico. E ali Jesus, né, fala: está bem, né? Está se sentindo melhor agora, como é que está, né? Deve ter conversado com ele a respeito disso. E Jesus disse mais: olha, agora cuida, viu? Cuida para que tu não peques mais, pois se pecares, coisa pior acontecerá. Aqui Jesus está falando para o paralítico de que ele recebeu aquela bênção, né, de ser curado por Jesus, mas que aquilo ali ele tinha que vigiar e orar, como diz a palavra de Deus. Ou seja, não é apenas a cura física. Jesus aqui está falando: olha, cuida para que tu não peques, certo? Para que você não perca a tua salvação, para que você não tenha a morte eterna. Aqui Jesus está falando no sentido espiritual, de que aquela cura não era somente uma cura física, mas sim uma cura espiritual, porque Jesus vê naquele homem o seu pecado através da parte espiritual, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte eterna. Então, Jesus aqui deu essa recomendação. Todos nós gostamos de receber bênçãos de Deus, mas muitos de nós não somos gratos. A gente está na hora de uma aflição, a gente chega para Jesus e pede para que Ele possa cuidar daquela enfermidade, que Ele possa nos dar um conforto, tirar a ansiedade do nosso coração. E Deus, com a sua misericórdia, Ele nos atende. Muitas vezes não, mas na maioria das vezes sim. Quando acontece essa cura que a gente solicita ao Senhor, a gente muitas das vezes esquece. Muitas das vezes a gente não reconhece e vai viver uma vida como estava anteriormente. Ou seja, a gente só procura a Deus nas horas das dificuldades. Então aqui a gente tem que ter esse cuidado do que Jesus diz: olha, a tua salvação é mais importante. Quando a gente recebe uma bênção de Jesus, a gente tem que procurar andar de acordo com os seus ensinamentos, né? A gente tem que procurar andar na paz de Cristo. Vamos agora ver a segunda parte aqui do capítulo 5, que é quando o poder que Jesus tem, né? Deus faz a sua obra por intermédio do Filho, Jesus Cristo, né? Versículo 16.
Assim, porque Jesus fazia essas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por este motivo, os judeus ainda procuraram matá-lo, mas só quebrava o sábado. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus respondeu-lhe: em verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo o que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Veja bem, aqui quando o ex-paralítico, aquele rapaz que foi curado lá no tanque de Betesda, ele fala para os líderes religiosos, né, lá no templo, de que tinha sido Jesus que tinha curado. Então eles ficaram furiosos com Jesus porque aquele fato tinha acontecido no dia de sábado, né? Então nos judeus, para a lei dos judeus, eles no dia de sábado eles não carregavam fardos. Até hoje lá em Jerusalém, até os elevadores dia de sábado eles são ligados automaticamente, ou seja, para que ninguém possa fazer nenhum esforço. Então os judeus eles têm essa prática antiga de que no sábado eles não fazem nada. Mas aqui Jesus vai fazer um fato importante aqui de quem ele é. Aqui Jesus vai mostrar que essas coisas que ele faz, ele diz: olha, o meu pai não trabalha em horário nenhum, ele não para de trabalhar em horário nenhum. E se meu pai não trabalha, o filho também está a todo vapor. Aqui ele fez uma comparação de que Deus o enviou e por o seu intermédio ele está fazendo a obra que o pai enviou. Então, na sua divindade, Jesus aqui pode fazer tudo, porque lá na frente a gente vai ver que ele é chamado o Senhor do sábado, né? Então os judeus ficaram revoltados porque viu Jesus falando que o Pai trabalha, então Jesus também pode trabalhar. O Pai, que é o Deus Pai, e o Filho, Deus Filho Jesus, está fazendo toda aquela obra por intermédio do Pai. Sem o Pai ele não podia fazer nada. Tudo aqui tinha autorização do Pai. Quando ele veio do céu, ele já veio com essa missão de fazer a obra de Deus, porque Jesus Cristo era o Deus encarnado, né? Ele veio manifestar a glória de Deus aqui na terra. O caráter de Deus está em Jesus. Mas os judeus, os líderes religiosos, já planejam aqui matar Jesus. Já começa o planejamento aqui, porque eles começam a ter inveja, eles começam a ver no coração deles o orgulho, estavam com medo de perder o poder, né? E na verdade Jesus, na sua tranquilidade, na sua humildade, veio fazer aquilo que foi determinado pelo Pai, o Filho do homem, né? Que aqui a gente vai ver que o Filho do homem é tratado muitas nos livros da Bíblia, em Daniel, a gente vai ver também em Apocalipse, o Filho do homem, que é Jesus, porque o Filho do homem, Jesus Cristo, ele tem poder de cura, ele tem o poder de libertação e ele tem o poder de salvação. É isso a missão de Jesus Cristo aqui na terra, ou seja, ele veio para libertar todos os cativos, né? Para encontrar nele a salvação. Vamos ver aqui nos versículos em diante o que é que Jesus fala para os discípulos, para os judeus nesse questionamento dos judeus, né? Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele faz. E lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. O Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho
como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha só, Jesus falando aqui para os judeus, para os líderes religiosos, de que tudo que ele faz é por intermédio do Pai que o enviou, e que Deus deu o poder a Jesus Cristo de julgar o mundo. O julgamento é feito por Jesus. E a coisa importante que ele fala, de que Jesus, ele é o Filho e ele honra o Pai Deus. Todos os homens aqui na terra serão julgados por Jesus Cristo. Ele fala que assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Aqui o poder de Deus em fazer o chamado, fazer a escolha daqueles que serão salvos, daqueles que participarão do reino de Deus em sua plenitude. Então, Jesus, ele veio a esse mundo para trazer a salvação. Jesus foi àquela cruz para morrer por mim, por você, por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação vem exclusiva de Jesus Cristo. Como ele diz aqui em várias passagens, e nessa que Jesus está dizendo, aquele que não crê no Filho, esse já está condenado. Aquele que crê, esse terá a vida eterna. Então, meus irmãos, procuremos encontrar essa paz, essa sabedoria, esse discernimento, essa iluminação através de Jesus Cristo, pois Ele é que nos dá todo o entendimento, é Ele que nos dá a salvação, é Ele que transforma as nossas vidas, os nossos corações, é Ele que cura física, liberta e espiritualmente todos nós. Portanto, procuremos andar em Cristo Jesus. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo serão salvos. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, nós te agradecemos por mais uma mensagem tua, Pai. Te pedimos que o teu Santo Espírito possa estar habitando em cada um de nós, aqueles que estão vendo esse vídeo, as pessoas em todos os locais do planeta, Pai, possam ser contagiados pela tua palavra, pois a tua palavra é fiel. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa estabelecer a tua fé nos corações de todos aqueles que estão ouvindo a mensagem cristológica, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém.